Olá, alunos do curso de Engenharia Agronômica. Tenham uma boa semana e durante essa semana nós iniciaremos os estudos sobre análise de crescimento. São dados e parâmetros de extrema importância para nós conhecermos o potencial genético que a planta apresenta em determinadas situações. Bom, a análise de crescimento de plantas, ela constitui uma parte da fisiologia vegetal em que se faz uso de fórmulas e modelos matemáticos para avaliar índices de crescimento das plantas, sendo muitos deles relacionados à atividade fotossintética. No entanto, quando nós trabalhamos com a análise de crescimento com os parâmetros não lineares, são poucos os experimentos que utilizam dessa ferramenta extremamente importante para nós entendermos o comportamento fisiológico da planta e principalmente o acúmulo de reserva que esta apresenta. Dentre as medidas de crescimento, nós temos as medidas que são lineares e as que são não lineares. No entanto, mesmo nas lineares, nós temos alguns comportamentos diretos da planta, ou seja, dados que nós conseguimos obter da própria planta, sem que haja a necessidade de cálculos ou modelos matemáticos. Dentre as medidas de crescimento lineares, nós vamos ter extremamente comum nós avaliarmos o potencial agronômico e que são os parâmetros agronômicos que nós utilizamos para determinar o desenvolvimento de determinadas plantas. Um dos primeiros que nós levamos em consideração dentre os parâmetros lineares é o crescimento, que reflete um aumento em tamanho e peso, sendo por isso um processo quantitativo. Ou seja, no parâmetro linear, nós estamos vendo, medindo. Então, isso é muito fácil de ser feito. Um dos primeiros parâmetros que nós utilizamos é a altura da planta. A altura da planta ela é medida da base das plantas, ou seja, do colo da planta, né, como nós podemos observar aqui na figura, do colo da planta, que é a inserção entre o caule e a raiz, até a gema apical. Um dos erros muito comuns na hora de fazer a medição de altura é nós dobrarmos a folha e medir aqui o ponto da folha. Isso não é crescimento em altura de plantas. A altura, ela vai exatamente até a gema apical, ou seja, o meristema apical caulinar. Essa medida, gente, ela é feita em centímetros, a não ser que nós, vamos medir aí uma árvore de porte maior, que nós utilizamos metro. Outra medida que nós usamos, inclusive, bastante para entendermos a área foliar é o comprimento e a largura das folhas, que nós utilizaremos depois para analisar a área foliar. Aqui nós temos o comprimento de uma folha de cafeeiro e aqui a largura dela. Outra medida é o comprimento das ramificações, né? Aqui nós podemos observar o comprimento dos ramos plagiotrópicos do cafeeiro. Então, valendo a pena lembrar que os ramos plagiotrópicos são os ramos laterais do cafeeiro e eles são responsáveis pela produção de folhas, flores, sementes, frutos e sementes, e também responsável pela formação de outros ramos plagiotrópicos secundários, terciários e aí por diante. Nós podemos observar aqui um ramo já em floração, né? Essa aqui é a medição de um ramo do experimento do Luiz Henrique, que é um formando do curso de Engenharia Agronômica deste ano agora de 2020. Então, ele avaliou o fito-hormônio no café recém-esqueletado e ele está fazendo a medição do comprimento das ramificações, ou seja, dos ramos plagiotrópicos. Essa medição é extremamente importante para nós fazermos a estimativa de safra para o próximo ano. Uma outra medida linear é o diâmetro de caule. Ela é medida sempre no colo da planta e essa medição é feita com um paquímetro.
O paquímetro, nós temos ele manual, como nós podemos observar na foto do lado esquerdo, né? A leitura dele é direta. E nós temos também o paquímetro digital, que a grande vantagem dele é que tem uma medição mais rápida, né? Ou seja, nós não precisamos fazer a leitura do paquímetro. A leitura, ela já é digital. Então, na verdade, ela dá um rendimento maior na hora de avaliação de um determinado experimento, medido sempre no colo da planta. Uma outra medição que nós temos é o comprimento dos entrenós. Os entrenós, gente, são extremamente importantes para nós podermos avaliar o comportamento que essa planta vai ter. Uma vez, aqui na verdade, nós estamos fazendo a medição do entrenó de um cafeeiro, né? É lógico que eu simulei aqui um tamanho de régua, né, que não é proporcional aqui, só mesmo para vocês poderem observar. E aqui nós temos na axila, ou seja, do lado de baixo das folhas, as folhas do kefir, elas sempre são opostas umas às outras, né? E aqui na axila das folhas, nós encontramos os glomérulos. O que é um glomérulo? É um amontoado de gemas seriadas que vão dar origem no ramo plagiotrópico às flores, sementes e frutos, né? Então, aqui nós temos aí de 8 a 9, de 8 a 16 flores em cada glomérulo. Então, a distância do entrenó aqui ela é extremamente importante, por quê? Porque é físico, né? Esses frutos, eles precisam de espaço para poderem se desenvolver. E se eu tiver um entrenó muito pequeno aqui, eu vou ter um sério problema no desenvolvimento dos frutos. Geralmente, quando esses entrenós estão muito pequenos, aqui o exemplo do cafeeiro, ocorre o que nós chamamos de espirramento de frutos. Não tem espaço físico e a planta acaba soltando esses frutos como uma forma de sobrevivência. Aqui nós temos o experimento, né, avaliando aqui os dias após o plantio e algumas cultivares de milho, né, piranão, composto dentado, composto flint, Pioneer X307 e o Pioneer 309B. Aqui está uma razão de peso foliar. O peso foliar é uma medida de crescimento extremamente importante para nós avaliarmos o comportamento fisiológico da planta. Aqui nós temos também uma medida de superfície, que é uma medida de crescimento, né? Também, que é o que nós chamamos de área foliar. Esse aqui é um scanner de área foliar, né? Aqui no campus nós temos um da Geagro, que é coordenado pela professora Ariana, e na verdade, sempre quando nós precisamos fazer medição de área foliar, nós utilizamos este scanner. Ele dá a medida já em centímetros quadrados direto. Então, nós colocamos as folhas dispostas, ele funciona como um scanner mesmo e faz a leitura. Tem alguns aplicativos de celular que fazem também a leitura da área foliar, né? Nós temos hoje vários aplicativos que fazem esse tipo de medição. Na verdade, gente, essa medição é feita por contraste de cores, né? Onde associa um comparativo em relação à área foliar. A área foliar, ela também pode ser medida, gente, por contornos foliares, né? Na verdade, a gente faz muito mesmo esse tipo de medição. Nós utilizamos, né, um contorno aonde nós fazemos um xerox de uma folha, pode ser ela da cultura que for, e nós achamos os contornos. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos o peso dos contornos, uma vez que a folha de papel sulfite, ela sempre tem o mesmo peso, independente da marca. Nós fazemos os pesos das áreas conhecidas e a área conhecida do papel, ou seja, nós recortamos em forma retangular, né, para nós podermos estimar a área foliar. Então, imprime-se os contornos das lâminas foliares em papel com densidade conhecida. O sulfite A4, gente, independente da marca, ele tem o mesmo peso em gramas.
Cortando as áreas do papel, ela é realizada uma regra de 3, bem simples. Então, nós fazemos que a área foliar, ela é o peso dos contornos vezes a área conhecida do papel, dividido pelos pesos da área foliar. Eu prefiro fazer em regra de 3. Então, aqui, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um xerox de uma folha, né? Aqui nós temos a área da folha, né? Fica perfeito, viu, gente, no xerox. E aqui nós temos um retângulo, nós vamos recortar esse triângulo. Nós fazemos o comprimento vezes a altura, né? A área do retângulo, perdão, a área do retângulo e o peso. Tanto do retângulo, nós recortamos e fazemos o peso dessa área foliar. Nós fazemos uma regra de 3 e assim nós achamos essa área foliar. Bem simples mesmo. É um método bem simples quando nós não temos disponibilidade de scanner, né? E nós não conhecemos um fator de correção para essa cultura. No caso do cafeeiro, que é uma planta assim bastante difundida, principalmente na região sul de Minas Gerais, nós já fazemos direto um fator de correção. Esse fator de correção, gente, ele é o quê? Nós fazemos a mesma coisa. Usamos um xerox, né? Nós pesamos a folha xerocada, né, em forma de retângulo. Depois cortamos a folha, fazemos o peso dessa folha recortada e uma regra de 3. Na verdade, gente, nós chegamos aqui a um fator de correção de 0,67. Ou seja, a área foliar dentro de um retângulo, ela representa 67%. Então, nós multiplicamos por 0,67. Então, nós fazemos aqui o comprimento vezes a largura e multiplicamos pelo fator 0,67. Ou seja, esse comprimento vezes essa largura aqui representa 67% de uma área foliar de um retângulo. Então, no cafeeiro, nós não precisamos fazer essa conta. Nós já temos o fator de correção. Então, nós jogamos, quando nós não temos scanner, nós já fazemos as medições. Maior largura, vezes maior comprimento, vezes o fator de correção, que é 0,67. E aí, nós encontramos a área foliar em centímetros quadrados. Uma outra medida que nós podemos usar também para a área foliar, assim, no meu ponto de vista, eu acho uma medida mais complicada, mas pode ser feita. É o uso das áreas conhecidas de lâminas. Na verdade, nós utilizamos um furador de discos, né? E fazemos aqui as perfurações na folha como um todo. Nós podemos fazer uma regra de 3, né? E nessa fórmula aqui, ela vai ser a área foliar, que vai ser igual a matéria seca total das folhas, vezes a soma das áreas de todos os discos, dividido pela matéria seca dos discos. E nós encontramos, então, a área foliar. Sob o meu ponto de vista, é o método mais complicado, mas ele existe e ele é aceito como medidor de área foliar. Outras medidas que nós temos também são as medidas de peso, aonde nós conseguimos, inclusive, observar o acúmulo de matéria seca. Então, nós utilizamos a biomassa fresca da parte aérea e da raiz em gramas. Então, geralmente, nós separamos a parte aérea, né, folhas, caule, né, e separamos a raiz. E fazemos separadamente a biomassa fresca, tanto da parte aérea quanto da raiz. Né? Nós podemos observar aqui uma balança de precisão, uma balança semi-analítica, né? E aqui nós temos uma matéria fresca. Essa matéria fresca que é pesada separadamente, depois nós somamos as duas para achar a biomassa fresca total da planta. Logo em seguida, essa matéria fresca é colocada em papel craft, em saquinho de papel craft, e levado para uma estufa de ventilação forçada, né? Nessa estufa aqui, nós utilizamos uma temperatura de 60 graus até normalizar o peso. Ou seja, nós vamos pesando até o peso padronizar, ou seja, ele estar equilibrado. E aí nós conseguimos achar biomassa seca e da parte aérea e do sistema radicular. E assim nós conseguimos determinar o acúmulo de matéria seca que essa planta obteve.
Então, essas são as medidas que nós utilizamos bastante em experimentos na agricultura. Uma boa semana e muito obrigada.